Meu camarada, para transformar uma ideia em filme, pode até parecer uma tarefa bem complicada. E de fato é. Mas é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a trilhar por um caminho bem mais simples do que o que eu percorri para aprender a fazer filmes. Não é porque eu sofri que você vai sofrer. Olha, a gente sabe que um filme hoje em dia para ser feito tem diversas formas. Desde produções com orçamentos milionários, curtas com câmeras simples, DSLR, mirrorless, aquelas handcam, não importa, até mesmo um celular. Uma coisa é certa, todo filme precisa de um ponto de partida, independente do nível da produção. E esse ponto de partida, meu camarada, é o roteiro. Eu quero que você entenda que não existe, para começar, nenhuma única maneira de se criar roteiro, uma única forma. Cada roteirista tem seu processo próprio. Porém, existem elementos que você precisa, obviamente, entender e inserir no seu roteiro, para que sua história seja muito bem contada. Eu costumo dizer que não tem filme ruim, tem história mal contada dentro de um filme. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ó, um roteiro nada mais é do que uma forma escrita de qualquer espetáculo audiovisual. Por aí só, você já sente que um roteiro é uma coisa simples. Só que ele também é um documento narrativo utilizado como diretriz para a gravação de filmes, de novelas, de programas de TV e por aí vai. Bicho, ele é uma peça fundamental demais para guiar todos os processos de uma produção. Por exemplo, você pega o produtor do filme, é através do roteiro que esse cara vai vislumbrar todas as possibilidades, vai desenvolver uma lista do que será necessário para a produção desse projeto. Ele vai criar um orçamento prévio dos custos, ele vai encontrar os profissionais necessários para cada departamento para trabalhar no desenvolvimento e por aí vai. Você está vendo o nível de importância do roteiro? E olha, eu quero te mostrar uns pontos, esses elementos, mas antes de eu te mostrar quais são esses principais elementos que todo roteiro deve conter nele, saiba que um roteiro não conta apenas uma história, ele mostra a história, tá ok? Você tá entendendo? É diferente da literatura que conta a história e você deve imaginar todo o restante do que você tá lendo aí, como o lugar, a personagem, onde que ela tá, as cores, os cheiros, os sabores. O roteiro ele já te entrega essas informações. Então, se uma pessoa lê uma cena de um roteiro, ela deve ser capaz de imaginar perfeitamente tudo que permeia aquela cena. Então, o roteiro ele já é um trem assim mais mecânico, né? Então, vamos lá. Para você ter um roteiro de sucesso, a primeira coisa que você deve fazer é definir dois fatores que vão ditar o rumo da história. Vai seguir, que rumo que essa história vai seguir? O gênero, que é drama, suspense, comédia. E o segundo é qual é o público-alvo. O que você precisa para atingir esse público. Você tem que definir quem é seu público-alvo, você tem que conversar com ele. E para isso aí você deve agora ir para esses elementos que eu estou te falando. Primeira coisa, fundamentar a sua ideia. Você tem aquela faísca de inspiração e é uma ideia linda, mas isso só não é suficiente para começar a escrever o seu roteiro. Você sabe o que você precisa? Da história, do protagonista, o que ele deseja, o que esse protagonista deseja, quais são os demais personagens em volta desse protagonista e qual é o conflito. E para isso tudo ficar ok, você precisa de referências. Por isso o processo de pesquisa é essencial para desenvolver sua ideia. Cada roteirista tem seu próprio processo de pesquisa. Mas pesquisar sobre o tema que se deseja retratar é uma etapa muito, mas muito importante que você tem que dar prioridade para contar a sua história. Essa pesquisa pode ser feita de várias formas. Você pode observar as pessoas na rua em suas vidas. Você pode conversar com quem conhece sobre o tema que você está propondo a fazer o filme. Você pode procurar em livros. Você pode procurar em peças, em filmes sobre o assunto. Reflita sobre o efeito que esse filme vai proporcionar e o que você pode acrescentar de novo. Qual é a sua opinião, a melhor linguagem, qual a melhor abordagem para você usar no seu roteiro. O segundo ponto é definir o conflito. Mas o que é o conflito, Diego? O conflito, meu amigo, é um elemento básico da dramaturgia. Segundo o roteirista Robert McKee, uma história nada se move para frente se não for através do conflito. Na lógica básica, o conflito ele é gerado a partir de um desejo ou uma necessidade do seu personagem principal. E quando ele não consegue cumprir esses objetivos, os objetivos para ele conseguir realizar o desejo, a necessidade, então o conflito vai contra o protagonista. É algo que ele precisa superar para conseguir aquela necessidade, você está entendendo? Existem diferentes tipos de conflito. Por exemplo, tem um conflito interno, que é entre o personagem e ele mesmo, e esse é de lascar, que é igual o caso do Coringa mesmo, né? Existe o conflito externo, que é entre o personagem e outro elemento do filme, e obviamente eu falo de forma mais aprofundada dos meus cursos,
Mas você tem que saber que todo roteiro tem um conflito essencial que pode e deve ser resumido em uma única frase, sendo essa frase a premissa do filme. Então pega esse conflito, reduz ele para uma linha. Essa é a premissa, aí você já sabe que tem um conflito legal. Terceiro ponto, você tem que construir as personagens. Sid Field, que é um famoso teórico de roteiro, diz que personagem é ação e que não existe personagem sem história, nem história sem personagem. Eles são elementos essenciais e básicos para qualquer filme. Então, meu camarada, desenvolva seus personagens de forma muito consistente. Quanto mais complexo um personagem for, mais camadas e nuances ele tiver, mais real ele vai aparecer na sua tela do filme. Olha que legal! Aprofunde no seu personagem, faça a biografia do cara, defina o perfil dele minuciosamente, qual é a religião, qual a cor preferida, como foi a infância dele, quais são os medos que ele tem, quais são os traumas. Mesmo que algumas dessas informações não apareçam diretamente no roteiro, vão servir de toda forma para dar mais consistência ao personagem. Nesse momento você vai perceber até a importância de uma pesquisa bem feita. E a gente falou da pesquisa lá atrás. Se você fizer o dever de casa e criar um perfil bem feito do seu personagem, além dele te ajudar a determinar certas ações ou falas do personagem, faz com que outras pessoas da equipe, desde os atores e até a direção de arte, por exemplo, tenham uma boa e concreta base para eles trabalharem. E agora você precisa desenhar a curva dramática. E o que é essa tal curva dramática, Diego? É um elemento muito importante também da dramaturgia e é responsável por nos deixar ansiosos, tensos ou emocionados na frente da tela. O filme, ele começa e a curva dramática apresenta a situação ao espectador em seu estado de repouso. Por algum motivo há uma ruptura desse conforto inicial do personagem, o que promove um aumento da tensão e a intensidade na medida que a narrativa se desenvolve. Você está sacando? Durante essa etapa, o protagonista parte para buscar ou para a busca de um novo equilíbrio. Essa busca é representada pelo crescimento da curva. Sendo assim, enquanto há uma complicação, a curva dramática sobe até o seu cume, onde acontece o ponto clímax do filme. Quando o conflito alcança seu grau máximo e despenca, a resolução e o relaxamento, momentos em que a curva dramática desce até alcançar um equilíbrio novo na conclusão. Tá entendendo então o que é essa curva dramática? Ou seja, vamos traduzir? A curva dramática é basicamente uma variação de intensidade do filme em relação ao tempo de narrativa e está intimamente ligada ao arco de desenvolvimento da personagem. Sem a curva dramática, seu personagem é fraco. Escreva o argumento. O argumento é o estágio que a história começa a ganhar forma, saca? Antes de sentar e começar a escrever o roteiro técnico, vem o argumento. Todo argumento deve ser escrito em prosa, com discurso direto e no tempo presente, mantendo todos os atos do roteiro, início, meio e fim. Cara, o argumento é a descrição imagética de como será o filme. Um texto corrido que conta de forma simples a história. Ele deve ter uma leitura bem agradável, engajadora, que mostre o tom do roteiro. Por essas características, o argumento é muitas vezes até utilizado como apresentação de um roteiro ou como até ferramenta para venda do próprio projeto. Escaleta, faça a escaleta. Você já escreveu toda a história no argumento, é hora de estruturar usando a escaleta. Mas que diabo é isso, Diego? Que raios é escaleta? Meu camarada, a escaleta é a estrutura, o esqueleto do roteiro, como se fosse um resumo de cada cena para demonstrar como a história vai se desenvolver. Cara, a escaleta é uma ferramenta de construção do roteiro para auxiliar o roteirista a montar a ordem da cena, saca? E serve também para ele acertar o ritmo do filme. Olha, não existe necessariamente um formato padrão para fazer uma escaleta. O habitual é incluir um cabeçalho com a indicação da cena e uma breve descrição da situação e da ação do personagem. Cada roteirista pode variar em seu nível de detalhamento lá em cada quadradinho na hora de fazer a escaleta. Mas é importante que ela explique o que é a ação do personagem naquela cena. Uma escaleta bem escrita ajuda a visualizar a importância de cada cena, seu ritmo, qual sua função dentro da macroestrutura e ajuda a definir o arco dramático dos personagens e até as subtramas. Eu mesmo gosto de fazer minhas escaletas em post-its e pregá-los num quadrão que eu tenho ali na outra sala e aí assim eu posso organizar algumas cenas,
me dá uma visualização do plano macro do filme de forma bem mais prática. Para mim é muito melhor quando eu faço no papel, lá de verdade, sabe? E não em software. Penúltimo passo, escreva o roteiro. Com o argumento escrito, escaleta feita, é hora de você concentrar nos diálogos e montar o roteiro. É nesse momento que o roteirista tem a oportunidade de adicionar descrições e detalhes à história, ligando uma cena à outra, incluindo certos direcionamentos para os outros departamentos, como a direção de arte e até mesmo a galera da montagem, lá na hora de fazer o filme na edição. Olha, existem alguns padrões de formatação para a escrita de um roteiro profissional e é importante segui-los se você quer que seu roteiro tenha credibilidade aí no mercado, beleza? O formato mais visto por aí é o chamado Master Scenes. Sua formatação do Master Scenes, permite que cada página corresponda a mais ou menos 1 minuto de filme rodado, o que permite que o roteirista tenha uma noção bem legal do tempo de duração do filme, enquanto ele está escrevendo. Mas é claro que isso é só uma aproximação, viu? E sua veracidade vai depender do conteúdo de cada página. Então, às vezes, a cena que está descrita ali, ela tem que ser longa na edição. Olha, você vai encontrar um monte de manual de formatação de roteiro disponível na internet. E existem também softwares que já te fazem essa formatação de forma automática e padronizada. O mais usado por roteiristas profissionais, por exemplo, é o Final Draft. Mas você pode começar também com softwares mais simples. Por exemplo, o Celtics, o Story, que tem versões gratuitas, inclusive. Eu mesmo gosto de usar o Celtics. Já me acostumei com ele, já tem um bom tempo que eu uso. Sou muito familiarizado com ele, não vejo necessidade de eu trocar. Seu roteiro já está escrito. O que você vai fazer agora? Revisar. Isso é muito importante. É hora de passar o pente fino, procurar olhar com outros olhos e revisar diversas vezes. Revisite o roteiro. Eu gosto de deixar meu roteiro lá na gaveta por algumas semanas, aí só depois que eu me desapeguei dele, nem lembro mais do que ele era, aí eu volto e releio. Para muitas pessoas, ajuda também a ler em voz alta, pedir outras pessoas para ler o roteiro para você. Você vai visualizar cada cena que criou e escutar cada frase saindo da boca do protagonista. Olha que louco, isso faz total diferença, viu? Além disso, procure mostrar o seu roteiro para outras pessoas. Se tiver oportunidade para algum roteirista profissional, para alguém mais experiente do que você, novos olhares em cima de um trabalho que você está debruçado e apegado, e a gente apega, não tem jeito, pode render boas e novas versões. Olha, não tenha medo de fazer novos tratamentos, cara. Não se apaixone. Você sabia que grandes filmes passaram por diversas versões até atingir seu resultado final? Pois é, isso é muito importante. Não se apaixone pelo seu roteiro, tá? Revisite ele mais vezes. Em resumo, faça esse dever de casa se você quiser ter um roteiro escrito bem feito, de forma que vai ser legal produzir aquele filme. E o mais importante de tudo, não é hora de fazer um filme para o seu ego. É hora de fazer um filme que o público vai gostar de ver. Então, volta lá nas pesquisas e trace bem qual é o seu público-alvo e faça um filme que as pessoas vão curtir. Beleza? Se você gostou desse conteúdo aí, curte, comenta, manda pro seu amigo Dodão que tá doido para aprender a escrever um roteiro direito. E é isso aí. Ah, tem mais uma coisa aqui para você. Quer aprender mais e quer andar comigo e com a galera massa aí do cinema? Entra agora pro meu grupo do WhatsApp. Tem um link na minha bio. Se você estiver vendo no Instagram, estiver vendo no YouTube, tem aí um link embaixo. Se vira, caça um link aí e manda abraço. Eu tô te esperando lá. Falou!